Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora o nosso convidado é o Luiz Roberto Marighetti, diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas. Luiz, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Bom dia para todos os espectadores da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar aqui com você. Bom, vamos começar por um assunto que pode até inviabilizar a volta às aulas no dia 3, mas que eu não acredito que vá acontecer. O sindicato dos funcionários da prefeitura entraram na justiça contra a decisão do governo de retomar as aulas em 3 de novembro, né, com presença obrigatória para todos os alunos. O que a prefeitura pode dizer? Qual argumento que a prefeitura vai usar para dizer que é uma visão equivocada do sindicato e que os alunos podem voltar? Então, Zezé, na verdade, o que a Prefeitura de Campinas ela fez foi organizar essa mudança de protocolo e anunciar, primeiro para tranquilizar a rede de profissionais, né, professores, equipes gestoras e também as famílias, de que qualquer mudança que fosse ocorrer no padrão de revezamento de alunos, ou na obrigatoriedade ou não, de frequência presencial às aulas, ocorreria somente a partir do dia 3, diferente de que outras redes fizeram, né, que imprimiram mudanças de forma mais rápida. A gente preferiu ser mais prudente, apontar qualquer mudança para o dia 3. Agora, como essa situação se dará no dia 3, ainda depende de alguns elementos que precisam ser oficiados, né? A gente precisa ainda, por exemplo, que se mude o protocolo sanitário em relação ao distanciamento social, e isso precisa ser publicado, precisa estar oficializado. Isso ainda não ocorreu. Em ocorrendo, a gente aponta então para uma retomada a partir do dia 3, com 100% dos alunos, e com frequência agora obrigatória, né? Não mais com uma frequência opcional pela família, o que ocorria até então. Mas, de novo, ressaltando, isso depende de uma medida sanitária, que não é a Secretaria de Educação que toma. A Secretaria de Educação organiza o funcionamento das suas escolas e da rede a partir de medidas sanitárias que são tomadas pelas autoridades sanitárias. No caso do Estado de São Paulo, foi anunciada essa suspensão da metragem mínima para distanciamento, né? Porque, só para esclarecer para os espectadores, na prática, o que ocorre? Até então, nós tínhamos uma metragem mínima de distanciamento entre as pessoas na escola, adultos e também entre adultos e crianças, de 1 metro. Essa metragem, ela imprimia uma condição que era a ocupação dessas turmas com 50% da sua capacidade. Para retomar com 100%, a gente precisaria ter a suspensão dessa metragem. Isso precisa ocorrer de forma oficial. O que a gente tem, por enquanto, é um norte. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom dia. Vocês retomaram com 50%. A minha pergunta, porque na entrevista do governo do estado, o secretário Rocieli Soares, ele disse que a grande preocupação do governo é porque estava tendo uma evasão muito grande dos alunos, principalmente no ensino médio. Como que está esse retorno nas escolas municipais em relação aos 50%? Por exemplo, não era obrigatório, mas vocês percebiam que os alunos, houve uma redução, e como que é feito a fiscalização, eu vou chamar de fiscalização, para poder saber se esse aluno, ele evadiu, ou ele não estava indo porque o pai preferiu deixar com a avó, deixar com a mãe, como que... Então, mas espera aí, só ele falou que a decisão depende ainda de a decisão de voltar 100%.
É da vigilância, ele está explicando isso pro ouvinte. Então, é da Vigilância Sanitária de Campinas. Embora o Estado já tenha liberado a partir do dia 3, já teve decreto nesse sentido, agora se aguarda uma decisão da vigilância da cidade, é isso, né, Luiz? Isso, porque as escolas, elas estão preparadas e cumprem todos os protocolos indicados, todos. Isso a gente foi um trabalho árduo no primeiro semestre, antes da retomada das aulas presenciais, para adequar todas as escolas. Do ponto de vista dos protocolos sanitários, elas estão todas adequadas. O distanciamento era 1,5 m, depois passou a ser 1 metro, ele é um item do protocolo. Se ele passa a ser suspenso, a gente continua cumprindo os demais, mas aí a gente não tem mais essa necessidade de limitar a capacidade de 50%. Okay. Então, o que eu queria, só para concluir em relação a isso, é o seguinte, que qualquer questionamento ao Ministério Público, claro que ele pode ser feito, e a gente respeita essa posição, mas é uma discussão em torno de questões sanitárias. Vai se discutir o mérito sanitário disso, e acho que o Ministério Público vai ter que atuar nesse aspecto. Mas não é uma questão educacional. Nós organizamos o atendimento, a oferta educacional a partir do que os protocolos permitem. Quando os protocolos, por exemplo, não permitiam atividades nas escolas, as escolas foram fechadas. Se agora os protocolos permitirem acesso a 100% das pessoas, é isso que nós vamos fazer. Ok. Certo. Bom, agora a Rose, né? Depois eu volto a esse assunto, mas vamos lá com a pergunta da Rose. Rose, eu vou ser absolutamente sincero, talvez a minha resposta não seja direta, mas eu acho que preciso fazer um pequeno esclarecimento antes de entrar nessa questão. Vou tentar ser bem rápido. Normalmente, quando a gente trata de evasão, então assim, antes da pandemia, tirando o cenário da pandemia, a evasão ela é caracterizada pela não participação nas atividades presenciais desse aluno. O que acabou acontecendo é que com a pandemia, a formatação das escolas, a maneira de atender mudou. Portanto, a maneira de lidar com a lógica da evasão também. Vou dar um exemplo. Até hoje, nós estamos com esse revezamento de 50% dos alunos, né? Cada semana, 50% da turma comparece à escola para atividades presenciais. No entanto, nós temos a possibilidade da família ou do aluno, caso ele seja adulto, de optar por não ir até a escola e permanecer somente realizando atividades à distância. Essas atividades, elas são acompanhadas. Os supervisores educacionais, eles realizam a validação, inclusive, das horas que são executadas, porque no caso da educação, como vocês sabem, nós temos um número mínimo de horas que a legislação federal nos obriga a executar. Então, isso tem que ser acompanhado por um supervisor educacional. O que ocorre? As redes municipais, sobretudo as grandes cidades, não optaram por uma forma de organizar isso de maneira síncrona. O que eu quero dizer? Como nós estamos fazendo aqui, onde tem professor de um lado da câmera e o aluno do outro. Essas atividades, em geral, são organizadas para serem feitas de forma assíncrona. Então, o acompanhamento disso ele não é diário. Portanto, é muito difícil falar em evasão no cenário que nós estamos hoje. A gente tem alguns indicadores que apontam para isso. E o que a gente pode dizer é que esse número ele é razoavelmente grande, né? Acho que a gente poderia falar aí para além de 10% no ensino fundamental. Mas não tenho como cravar isso com certeza. Por quê? Por conta dessa situação. Se o aluno ele entra ao longo da semana e realiza as atividades, ou se ele passa na escola e recebe, o mesmo pai recolhe uma atividade e depois ele volta a entregar, a gente vai fazer o cômputo da participação do aluno na atividade, porque a atividade é assíncrona e a atividade foi realizada. Então, em tese, esse aluno não estaria evadido. Mas, na prática, a gente não tem estabelecido... Como aferir. Ô Luiz, uma das questões que me preocupa muito é em relação à questão da aprendizagem. Todos os especialistas que nós entrevistamos aqui no programa
disseram que houve um prejuízo em relação à aprendizagem, assim, imenso nesses 2 anos. E a situação já vinha, assim, numa situação muito gritante. Eu me lembro que na Prefeitura de Campinas nós tivemos uma época em que não havia professores de português, de inglês. Eu estou colocando hipoteticamente as matérias, porque eu não me lembro quais eram as matérias. E que chegava no final do ano, a Prefeitura de Campinas, ela passava esse aluno por uma canetada numa decisão do Diário Oficial, porque esse aluno não teve professor o ano inteiro e depois ele era promovido, que é um absurdo. Aí nós tivemos, entrou a pandemia, essa situação, a Prefeitura fez concurso, eu não sei se resolveu, porque eu lembro que eu fiz muitas matérias, e não, isso no governo Jonas, viu? Não é um governo distante, não. Entrou a pandemia, e nós tivemos esses alunos tendo que estudar em casa. E a gente sabe, Luiz, que o ensino à distância, para quem é pobre, ele não rolou. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro para comprar laptop, computador, não havia 3, 4 computadores para a família, mesmo que a prefeitura tenha dado chip, o pai podia estar trabalhando, essa criança não ia ficar na frente de um computador. E nós entrevistamos o secretário de Educação no começo do ano. Eu não lembro se foi no começo do ano, e ele disse que assim que voltassem as aulas, vocês iam fazer uma pesquisa para poder tentar verificar o nível do prejuízo que esse aluno teve. Como professor, pessoal, nós estamos entrevistando o professor Luiz Marighetti, que ele é diretor pedagógico da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Educação. Como professor, como que você avalia? Eu quero que você seja muito honesto conosco, porque assim, às vezes irrita muita gente, que a gente vem e fala uma coisa, a pessoa, mas não é isso, e quer pintar o cenário como se fosse o melhor cenário do mundo. Eu sei que existe um esforço da secretaria, mas a gente sabe, porque a gente conhece muita gente, conhecemos pais, os ouvintes mandam recados aqui pra gente, não é isso que está rolando. Nós entrevistamos um vereador do Campo Grande, o Igor do Campo Grande, ele falou, gente, o povo não está estudando, não adianta. Então, o que de fato, qual que é o retrato que nós temos na questão pedagógica nesses 2 anos de pandemia? Então, eu vou falar a partir da entrevista que você fez com o secretário. A nossa avaliação diagnóstica, ela já começa agora no dia 25 no próximo dia 25, né? Uhum. Nós finalizamos toda a preparação dos instrumentos, e os alunos vão passar a ser avaliados agora, todos os alunos que a gente conseguir ter acesso nessa retomada. Era isso mesmo que você falou, a gente estava preparando isso e aguardando a oportunidade ela é essa. E agora, indo para a sua pergunta, o quadro, ele é bastante ruim, mas você também é absolutamente honesto. Ninguém tem hoje clareza de qual ele é. Sem uma avaliação diagnóstica é impossível saber qual de fato é a extensão desse prejuízo. Muita gente fala, inclusive, em defasagem, não é o caso, né? Porque todos os alunos, de maneira geral, eles tiveram prejuízo no processo de aprendizagem, se a gente for considerar o percurso formativo que a gente usava até então. Então, o parâmetro de comparação é o percurso formativo utilizado até então. E por que nós não sabemos exatamente a extensão? Porque a gente sabe que o percurso formativo não foi possível que ele fosse percorrido, eu sei até que é uma redundância que eu estou falando, não foi possível percorrer esse trajeto traçado, mas também existe uma questão que é o seguinte, né? A maneira de aprender e, sobretudo, de ensinar, ela teve que passar por uma mudança. Então, foi um esforço muito grande dos professores para construir uma forma de ensinar diferente do que se usava, e dos alunos um esforço muito grande para aprender de uma outra maneira, e você tem total razão. E a questão, Rose, sendo bastante honesto, acho que a prefeitura ela teve dificuldades no início em fornecer equipamento. Hoje nós já conseguimos fornecer equipamento para quase a totalidade dos alunos, estamos fazendo a entrega da última leva nos últimos anos, né, os alunos de primeiro ano, então praticamente atendemos a todos os alunos, mas isso também não resolve a questão, porque a questão não é o acesso propriamente
pelo equipamento. Muita gente fala de acesso, precisa garantir o acesso. A questão é o acesso à aprendizagem, porque ter o computador não significa que ele dê conta de aprender nessa nova maneira. Então, o que a gente vai ter que fazer? Precisa fazer uma avaliação diagnóstica de grande escala e global o suficiente para entender o que os alunos aprenderam nesse período e como que a gente reorganiza esses percursos formativos para os próximos anos. Vou dar um exemplo bastante claro para as pessoas entenderem. Um 7º ano de 2022 não pode ser igual ao 7º ano que era em 2019. Nós não podemos imaginar que os professores vão ensinar as mesmas coisas da mesma maneira no 7º ano que ensinavam em 2019, simplesmente porque esses alunos que estarão no 7º ano em 2022 não cursaram de forma adequada o 6º ano e o 5º ano, né? Então nós precisamos pensar num percurso organizado de outra maneira. Esse percurso ele começa a ser discutido na rede municipal a partir agora de novembro. As reuniões de avaliação que todas as nossas escolas fazem, elas já vão fazer a partir dos dados que vão ser já apontados nessa avaliação diagnóstica que começa agora. As escolas retomam o planejamento dos seus cursos em fevereiro de 2022 para preparar os seus cursos já adequado a essa necessidade dos alunos que a gente vai levantar nessa avaliação diagnóstica. E tem outro elemento que é o seguinte: mesmo com a retomada das atividades em 100% e obrigatórias, e isso eu acho que é fundamental para garantir a aprendizagem dos alunos, a gente precisa ainda levar em consideração que essa lógica do uso da aprendizagem mediada por tecnologia, ela vai precisar continuar existindo. Então a gente ainda precisa construir uma maneira de relacionar agora a aprendizagem que é feita ali no presencial, na escola, tal, com o uso ainda desses equipamentos como suporte. Isso a gente avalia e vários especialistas apontam isso, deve ser uma realidade aí para vários anos. Então, não sei se eu respondi de forma direta. Sim, eu só fiquei com uma dúvida. Eu já passo para você, Zezé, eu não vou monopolizar, eu juro. Não vou monopolizar. O que é essa avaliação? Como que vai ser feita essa avaliação? Só para a gente poder entender. Essa avaliação, ela é uma avaliação, a gente está focando em língua portuguesa e matemática. Como que ela é feita? O professor, diferente do que normalmente a gente pensa, né? Não é o aluno que vai sentar e fazer uma prova, mas tem um instrumento, como se fosse uma prova, onde o aluno vai desenvolver algumas atividades. Essa avaliação, é bom que se diga também, ela é individual, ela não é em massa, né? Não vamos entrar na sala, distribuir a folha para que os alunos preencham. A gente avalia que isso não funciona. O aluno, então, tem uma série de atividades que ele desenvolve. A ideia ali não é que ele erre ou acerte, mas a partir do desenvolvimento dessa atividade. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Tem lá um enunciado e se solicita que ele produza um cartaz, né? Ou um texto, né? E aí, a partir da produção, o professor é que registra no sistema quais elementos esse aluno foi capaz de desenvolver. Por que assim, né? Primeiro, porque precisa ser individualizado o processo, justamente porque nesses 2 anos, a certeza que a gente tem é que a gente só conseguiu fazer manutenção de vínculo, mas os alunos construíram histórias muito específicas e individuais. Então a ideia é um pouco essa: tentar alcançar o que cada um conseguiu desenvolver nesse período, né? Não teria como alcançar isso de maneira massiva, né? Quer dizer, distribuindo um instrumento igual para todo mundo e tal. E o outro objetivo é que não é uma avaliação do aluno no sentido do mérito, né, do rendimento dele, mas é uma avaliação para entender o que ele sabe hoje, o que ele precisa saber. Então não nos interessa dizer para o aluno se ele acertou ou errou, não é essa a questão, mas é tentar entender quais elementos ele precisa desenvolver a partir de agora. Então quem vai fazer o registro dessas capacidades, vamos dizer assim, desenvolvidas pelo aluno no momento em que ele estiver elaborando essas questões, é o próprio professor que faz um sistema.
Por isso ela leva um tempo para ser aplicada, porque a ideia é que a gente trate aluno por aluno, né? Mas ela alcança todos os alunos do ensino fundamental. Ô Luiz, bom, durante esse período, né, em que os alunos frequentaram aí 50% numa semana, 50% na outra, não deu para ter uma ideia já de quem que é esse aluno que vocês estão conversando agora? Se, por exemplo, ele é o aluno lá de 2019, vocês não conseguiram extrair isso? Não, o que a gente conseguiu ter clareza, a gente conseguiu sim ter clareza, consegue sim ter clareza nesse período que os alunos foram bastante prejudicados, né? Então, nós vamos precisar retomar, inclusive, conteúdos, provavelmente, de anos em que esses alunos já tinham frequentado. Isso a gente sabe. Qual que é o problema, Zezé? Nem todos os alunos estiveram presentes ali. Por conta da questão que eu falei no começo da conversa, da evasão, aí ou não, né? Mas... Exatamente, as famílias optaram muitas vezes por não ir. E optaram por várias razões, gente. Isso é bom que se diga. Muitas famílias optaram por não ir. Primeiro porque a frequência ela não era obrigatória, a família podia optar. E como esse revezamento ocorria, como a gente atendia numa semana uma turma, na outra semana outra turma, a gente precisa entender também que ficava muito difícil para algumas famílias organizarem essa logística, porque essa criança, na semana que ela não vai para a escola, precisa ficar em algum lugar. E para muitas famílias, a questão agora, a partir da desorganização, né, perderam entes queridos, perderam pessoas da família, se desorganizaram economicamente, socialmente, tiveram que se reagrupar. Muitas famílias hoje se mudaram, moram com outros parentes. Isso gerou uma desorganização da vida da família, e aí, em função disso, optaram para que essa criança não frequentasse a escola. Então, Zé, o que ocorre é que embora a gente consiga ter uma pequena dimensão, mas ela não alcança nem a totalidade do prejuízo e nem a totalidade das crianças. Bom, existe alguma possibilidade de mudança no calendário escolar, quer dizer, das aulas adentrarem aí um período de festas e tudo mais, as férias serem mais achatadas, sei lá, se isso está em discussão. Esse é um ponto. E o outro, eu queria saber como que a Covid se comportou em relação a alunos e professores durante esse período que deve estar sendo encerrado aí no dia 3. Em relação ao calendário, não há previsão para isso, porque os professores eles trabalharam normalmente, e o mês de janeiro é um mês de férias regulamentares, né? Então, do dia 3 de janeiro a 2 de fevereiro, eles estão de férias. Obrigatoriamente, nós precisamos colocá-los de férias. Então, não há essa previsão, não. Em relação à Covid, o que ocorreu é que nós não tivemos casos registrados e confirmados, né, um número grande de casos de contaminação no ambiente escolar, o que deixou a gente bastante tranquilo, né? Porque isso mostrou que a maneira como nós organizamos o cumprimento dos protocolos nas escolas, e quando eu falo nós, estou falando a rede toda, não estou falando nem só da gestão da secretaria, né? Acho que precisa reconhecer o trabalho das equipes gestoras, dos professores e até mesmo das famílias e dos alunos, que entenderam exatamente como deveria se processar o uso desse protocolo. E o que ocorreu foi que a gente acabou nesse período confirmando que a escola, seguindo os protocolos, atenta ao cumprimento de todas essas medidas, ele é um ambiente seguro, e é capaz de se evitar a contaminação pela Covid. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos professores e alunos, sim, contaminados, isso ocorreu, mas nós não conseguimos vislumbrar que isso tenha ocorrido no contexto da escola, né? Isso não ocorreu no ambiente escolar. Nem houve uma propagação, então, da doença
com esses casos, porque até a doença se manifestar, ela já é transmissível. Exatamente. A vigilância sanitária, ela praticou essas investigações, porque quando você tem uma notificação e ocorre a positivação da pessoa, ela é afastada, a turma também é suspensa. Até então era esse o protocolo, né? E ela, a partir daí, investigava se houve infecção de outras pessoas que tiveram aquela convivência cruzada, né? Uhum. E isso não ocorreu, não se processou. Por quê? Porque as pessoas estão usando máscara, que parece ser uma coisa simples a gente dizer, mas hoje, no Brasil que a gente vive, no país que a gente vive, a gente precisa dizer para as pessoas que é, sim, necessário usar máscara, porque ela, de fato, protege, e o ambiente escolar provou isso, né? Então, a gente se sente bastante satisfeito. Bom, e é bom colocar que no ambiente da escola municipal, os alunos, eles não estão vacinados, porque são crianças e isso começa a ser uma prática há muito pouco tempo, né? Então, só os professores, é isso, né, Luiz? Os alunos, os adultos foram vacinados, né? Os jovens e adultos, porque a gente tem um contingente de jovens e adultos razoável. Considerável, né? Uhum. Considerável, E os adolescentes começaram agora na última fase a vacinação. Parte deles já começam com esse processo de antecipação de doses, né? Porque eles estão vacinando com a Pfizer, né? Parte começam já a tomar a segunda dose agora mesmo em novembro. Os alunos, acho que de 14, 13 anos, 14 anos com certeza já se vacinaram, né? A agenda para a vacinação dessas idades já estava disponível. Agora, Luiz, ontem o Sindicato dos Servidores de Campinas pediu uma reunião com a procuradora do Ministério do Trabalho, dizendo que as escolas não estão preparadas para voltar no próximo dia 3 de novembro de forma 100% presencial, que ainda não é seguro, porque nem todos os alunos estão vacinados. Bom, diante de tudo isso que nós falamos, dos prejuízos, nós não chegamos nem a falar da questão emocional, que muitos alunos ficaram depressivos, porque houve um rompimento de uma rotina, dessa coisa do ambiente, né, da necessidade do coletivo. Falamos sobre evasão, e eu li ontem, fiz inclusive matéria do sindicato, fazendo colocando que não está preparado, tal, porque os alunos não foram vacinados. A informação que eu tive é que os professores da rede municipal estão 100% vacinados. A minha pergunta para você é muito direta. A impressão que eu tenho é que tem parte dos professores que não querem voltar a trabalhar, não quer voltar a trabalhar, porque não tem justificativa mais para que esse professor ele não volte para a sala de aula. Porque está todo mundo voltando a trabalhar, está todo mundo voltando no seu dia a dia, as pessoas estão vacinadas, nós estamos com menos gente sendo internadas, com menos casos de Covid. Qual que é a tua percepção enquanto diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas em relação a essa questão dos professores? Porque há tanta resistência no sindicato em retomar essas aulas, já que nós estamos falando o tempo todo aqui dos prejuízos, e uma frase sua que me chamou a atenção é que você disse que a situação é bem difícil, bem ruim, quando você fala de aprendizado em relação aos alunos. Eu não consigo entender e gostaria que você pudesse me convencer que eu estou errada de achar que os professores não estão querendo voltar. Olha, Rose, eu acho que é natural que tenha um certo temor, né? Porque é uma doença que leva mesmo a agravamento de quadro, pode levar à morte. Então, por esse aspecto, eu entendo que é um momento bastante delicado também para os profissionais, né? E vou confessar para você, vou ser bastante transparente, bastante honesto. A gente teme, assim, a gente temeu quando foi abrindo a perspectiva de retomar as atividades presenciais. Não foi tranquila, não posso dizer que foi, porque não foi. Mas acho que a gente precisa ter confiança nas autoridades sanitárias. Eu acho que o Departamento de Vigilância Sanitária, ele é muito
muito prudente, né? Eu parabenizo o trabalho do pessoal do Departamento de Vigilância Sanitária, e a análise e flexibilização do distanciamento aqui, ela é feita a partir do estudo de muitos indicadores, muitos. Então, só para te dar um dado, né? Quando o governo do estado de São Paulo anunciou a redução do 1,5 metro para 1 metro, o nosso Departamento de Vigilância de Saúde, né, o Devisa, ele só fez isso algumas semanas depois de revisar todos os indicadores, né? E o que mostrou é que, primeiro, que eles foram prudentes, mas que acertaram, porque nós não tivemos um aumento de casos no ambiente escolar com essa redução. Então, eu entendo que se o Devisa optar por isso agora, isso não está dado ainda, eu acho que eles de fato devem estar fazendo essas avaliações, mas eu acho que se eles apontarem para isso, eu consigo ficar seguro de que é a melhor medida. Para os professores, o que eu diria é o seguinte, né, que assim que as condições estiverem dadas, e essa é a minha posição enquanto, eu não vou falar enquanto diretor do departamento, é a minha posição enquanto professor, enquanto educador, que eu também tenho 25 anos de magistério, né, e a minha posição é a seguinte: quando as condições estiverem dadas, seja quando for, a gente tem que estar disponível para atender a 100% dos alunos e de maneira obrigatória. Eu sei que não é popular o que eu estou falando, né, mas eu tenho dito isso em todos os lugares onde eu vou, inclusive para os professores. Eu entendo que isso é necessário, porque, veja, acho que tem questões que a gente vai ter que atuar que a gente não consegue nem ter a dimensão na condição que nós estamos hoje. Então, eu te falei de famílias que se reorganizaram, a gente tem dados disso, mas eles são muito incipientes. A gente vai ter, de fato, clareza da condição dessas crianças, desses jovens e adultos, somente quando as atividades retornarem no turno normal. Eu não estou falando de normalidade de atendimento, porque isso vai levar alguns anos, mas no funcionamento do turno normal, né, de 5 horas, e com frequência obrigatória, onde as famílias têm que obrigatoriamente retornar para a escola. Aí é que nós vamos ter clareza, né, uma clareza mais ampla de como a gente vai ter que se organizar para dar conta da nossa responsabilidade constitucional, que é garantir a aprendizagem, é o nosso papel. Tem um outro fator ainda, que é um prejuízo que a gente ainda vai levar alguns anos para entender, que é, para além do prejuízo educacional, qual é o prejuízo da ausência desse network, né, dessa rede de relações que a escola representa. Então, só para dar um dado, né, quando as crianças estão na escola e a escola está funcionando, essas famílias elas têm acesso a uma rede de outros atendimentos que fica dificultado quando a escola não está funcionando de forma intermitente. Que é, por exemplo, o acesso a serviços de saúde, a serviços complementares, a serviços de rede de atendimento psicológico, serviços de assistência social, serviços outros comunitários, instituições que mantêm parceria com as nossas escolas. É uma rede muito grande de serviços que funciona, essa rede, a partir do funcionamento da escola. Então, o prejuízo não é nem só educacional no sentido estrito. Tem um prejuízo que vai para além disso, e que, portanto, eu acho que assim que a gente puder retornar, eu acho que a gente deve fazer isso. Enquanto professor, é o que eu defendo. Agora, eu também entendo que há um temor, entendo que é papel da entidade sindical buscar a defesa, né, do interesse desses trabalhadores, mas eu acho que a Secretaria de Educação ela não vai assumir uma posição irresponsável de colocar os seus profissionais no ambiente de risco. O nosso nosso princípio primeiro tem sido dito pelo secretário desde o dia que ele assumiu a secretaria, é garantir segurança. A segurança é o primeiro princípio, segurança dos profissionais e também dos alunos. Eu tenho a impressão de que não adianta nada a gente dizer que acredita na ciência quando a ciência fala, usa máscara, mantenha distanciamento, né? E não acreditar na ciência quando ela diz, quem está vacinado transmite muito menos. A máscara, por si, ela torna tudo mais seguro,
Quer dizer, é a ciência também que está dando essa garantia para as autoridades, assim como estão dando para as nossas, deram para outros, em outros países, dizendo, voltem porque o que já causou é muito ruim e as condições estão muito melhores do que estiveram naquele momento quando se fechou. Então, assim, né, vamos acreditar na ciência sempre, então. Não dá para você acreditar numa hora que te convém, em outra hora que não é conveniente para você. É isso que eu acho. Rose. Não, eu acho que uma coisa que eu quero falar com o Luiz é em relação aos alunos com necessidades especiais. Nós tivemos um prejuízo grande para quem tinha, para os outros alunos. Como que ficou para esses alunos? Porque eu recebi falas de mães que disseram que, assim, que elas não tiveram quase acesso. Como que foi o desenvolvimento e o cuidado da Secretaria de Educação junto a esses alunos da rede? Nós tivemos alguma dificuldade no início para organizar a retomada do trabalho de cuidadores, né, que é um profissional fundamental para o atendimento dos alunos com deficiência, né? E a outra questão que a gente teve um pouco de dificuldade, Rosa, é porque esses alunos, em geral, ou parte dos alunos com deficiência trazem no conjunto algumas comorbidades. Inclusive, essa é uma questão que está dada agora, né? Quer dizer, é algo a ser ainda definido para esse retorno de 100%, se os alunos com comorbidades associadas, como é que eles ficam diante desse cenário. Isso é algo ainda a ser definido, né? Então, nós tivemos, sim, algumas dificuldades para fazer o atendimento desses alunos, mas isso foi se adequando à medida que as escolas foram ampliando a sua frequência. Eu acho que hoje a gente atende esses alunos, sim, né? Esse atendimento, Rose, também vou ser bastante honesto, ele é um atendimento normal. Então, de fato, por quê? Primeiro, porque a gente faz esse revezamento, isso é ruim, e segundo, porque esses turnos eles estão reduzidos, né? Então, muitas vezes, as famílias optam mesmo por não frequentar, porque, primeiro, porque tem que fazer esse revezamento semana a semana, e segundo, porque esses turnos ainda estão reduzidos. No ensino fundamental, por exemplo, a gente atende com turno só de 4 horas, né? Imagino que agora, com a extensão do turno para a duração normal, o atendimento a esses alunos deve voltar de maneira normal de todos aqueles alunos que possam, por uma questão de saúde, frequentar. A ideia é essa. As questões em relação ao atendimento dos profissionais que a gente utiliza para atender esses alunos, ela já está sendo equacionada, porque a gente não tem problema em relação a isso, nem em relação aos cuidadores, que é um contingente de profissionais que é utilizado, como também para os professores de apoio. Porque só para você ter essa informação, os alunos, por exemplo, que estão no espectro do autismo, nós precisamos garantir para uma grande parte deles professores para atendimento individual, embora eles estejam na sala, né? Então também está sendo já discutido e equacionado esse elemento para garantir as condições para que esses alunos voltem normalmente para a sala. O normalmente, né, não entendo esse normalmente como a gente entendia antes, porque nós vamos ter que ainda construir o que vai ser esse normalmente a partir de agora. Também é um dado que nós não sabemos como é que uma coisa que a gente tem certeza única é que a escola não é mais o que era antes. Né, ela vai passar por profundas mudanças, né? Vamos ver o que é a escola. Aliás, vamos ver o que tudo vai ser, né? Porque isso tudo está em suspenso. Bom, Luiz, eu quero te agradecer muito pela entrevista aqui no Bastidores do Poder e desejar aí que a retomada seja mesmo no dia 3 e te desejar um bom dia também. Muito obrigada. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rosa. Eu estou à disposição, sempre que vocês precisarem. Pode contar com a gente. A gente também conta com vocês para ajudar informando as famílias, né, desse percurso.
E também eu espero que a gente consiga fazer essa virada de chave aí a partir do dia 3, porque as crianças precisam, né? Então, conte conosco, mande qualquer coisa, venha sempre que puder e que quiser, as portas estão abertas. Bom, muito bom dia. Tchau, um abraço.